Existe um tipo de solidão que não acontece quando você está sozinho, mas quando ninguém realmente vê quem você é. Homens nunca estiveram tão conectados e ao mesmo tempo tão silenciosamente solitários. Hoje, vamos falar sobre uma das crises silenciosas do mundo moderno, a solidão emocional masculina. Por que tantos homens vivem cercados de pessoas, mas sentem que não tem ninguém com quem realmente possam ser vulneráveis? Será que os homens estão realmente ficando mais solitários ou sempre foram, e só agora estamos começando a perceber? Existe um silêncio que poucos percebem. Ele não aparece nas redes sociais, não aparece nas fotos com amigos, nem nas conversas superficiais do dia a dia, mas ele está lá. Um silêncio que cresce dentro de muitos homens. Um tipo de solidão que não vem da ausência de pessoas, mas da ausência de espaço para existir de verdade. Durante séculos, homens aprenderam algo muito específico: ser forte, ser racional, ser útil. Mas raramente aprenderam algo essencial: ser compreendidos. E quando um ser humano não encontra espaço para ser compreendido, ele começa a se esconder dentro de si mesmo. É assim que nasce uma das formas mais silenciosas de sofrimento humano. Imagine um homem voltando para casa à noite. Ele passou o dia inteiro resolvendo problemas: trabalho, responsabilidades, expectativas. Ele chega em casa, janta, assiste algo, olha o celular. Talvez converse com alguém. Mas em algum lugar dentro dele existe uma sensação estranha, como se ninguém realmente soubesse o que ele sente, como se sua vida emocional fosse um território invisível. E então ele faz o que muitos homens aprenderam a fazer desde cedo. Ele continua, sem reclamar, sem falar muito, sem explicar. Mas cada silêncio acumulado constrói um pequeno muro interior. E aos poucos, esse muro vira isolamento. Nos últimos anos, psicólogos começaram a observar um fenômeno curioso. Homens têm menos amizades profundas que mulheres. Diversos estudos mostram que homens relatam ter menos pessoas com quem podem falar sobre sentimentos, inseguranças ou medos. Muitas amizades masculinas são baseadas em atividades, trabalho, esporte, hobbies, mas raramente em vulnerabilidade emocional. Isso acontece porque muitos homens cresceram ouvindo frases como "homem não chora", "engole o choro", "seja forte". O problema é que emoções reprimidas não desaparecem, elas apenas ficam silenciosas. E a longo prazo, esse silêncio pode se transformar em solidão, ansiedade, ou até uma sensação de vazio existencial. Não porque os homens não sentem, mas porque nunca aprenderam como compartilhar o que sentem. O filósofo estoico Epicteto dizia algo curioso: não são as coisas que nos perturbam, mas a forma como as interpretamos. Durante muito tempo, a masculinidade foi interpretada como ausência de fragilidade. Mas isso cria um paradoxo, porque a vulnerabilidade não é fraqueza. Ela é uma característica fundamental da experiência humana. Ser humano é viver em constante tensão entre quem somos e quem acreditamos que devemos ser. Muitos homens vivem exatamente nessa tensão, entre o homem que sente e o homem que acredita que precisa ser. E quanto maior essa distância, maior a sensação de solidão interior. Talvez o problema não seja que os homens estejam se tornando mais solitários. Talvez seja que o mundo moderno finalmente esteja revelando algo que sempre existiu. A solidão masculina não é apenas sobre relacionamentos. Ela é sobre identidade. Durante séculos, o valor de um homem foi medido por 3 coisas: o que ele produz, o que ele conquista, o que ele suporta. Mas quase nunca pelo que ele sente. E quando uma sociedade não reconhece uma parte essencial da experiência humana, essa parte se torna invisível. A pergunta então não é apenas por que tantos homens estão solitários. A pergunta talvez seja mais profunda: quantos homens realmente aprenderam a existir emocionalmente? Quebrar esse ciclo começa com algo simples, mas extremamente difícil: permissão. Permissão para falar, permissão para sentir, permissão para ser humano. Isso não significa abandonar força ou responsabilidade. Significa adicionar algo que sempre deveria ter estado ali: consciência emocional. Isso pode começar em pequenas coisas: conversas mais honestas com amigos, reconhecer emoções em vez de ignorá-las, permitir momentos de vulnerabilidade. Porque, curiosamente, é exatamente quando um homem se permite ser real que ele deixa de estar sozinho. Voltamos então à pergunta do início: os homens estão realmente mais solitários ou apenas aprendendo a esconder melhor essa solidão? Porque a verdadeira solidão não é estar sem companhia. É carregar uma vida inteira dentro de si, sem nunca sentir o que pode ser importante para ela. E talvez o maior ato de coragem masculina hoje seja quebrar esse silêncio. Talvez a verdadeira força de um homem não esteja em suportar tudo sozinho, mas em finalmente permitir que alguém veja quem ele realmente é. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você já está sentindo essa solidão silenciosa? Comente aqui embaixo, sim ou não. Se esse vídeo fez você refletir, deixa um like e se inscreve no canal.